Capítulo 1148, Espírito Ancestral. Tradução do Koan, Sakura. Revisão. Fresou o padrinho. A descoberta deste estranho espaço deixou Li Ming chocado. Havia muitos segredos escondidos dentro do reino dos deuses. Quem saberia exatamente quantas batalhas devastadoras haviam ocorrido antes que essa misteriosa ruína antiga fosse deixada para trás? Um Empírio era alguém que mantinha a vida e a morte em suas mãos. Para eles criarem uma técnica tão incrível e estabelecerem essa formação de matriz seladora, por qual razão poderia ter sido? Li Ming não pôde deixar de olhar para Xiao Yu. Ele sentiu que, se Xiao Yu conseguiu encontrar este lugar, não havia como ela ser uma simples menina mortal. Além disso, por que esse lugar estaria escondido secretamente nas profundezas da cidade imperial imemorial? Poderia o Empírio que estabeleceu esta enorme matriz seladora estar relacionado à cidade imperial imemorial? Ou, era possível que a cidade imperial imemorial tivesse sido fundada por esta pessoa para servir como a visão desta matriz com a arte do selo divino? Muitos pensamentos passaram pela mente de Li Ming. Xiao Yu. Essa é a primeira vez que você vê esse lugar, ou é porque você tem algumas memórias dessa área que você achou? A pergunta de Li Ming surpreendeu Mu Qianshui. Ela disse com uma transmissão de som de verdadeira essência: Li Ming, você está suspeitando que Xiao Yu está de alguma forma relacionada a estas ruínas antigas? Eu não tenho ideia, estou apenas perguntando aleatoriamente. Até mesmo Li Ming achou seus pensamentos um pouco fantasiosos demais. Afinal, essas ruínas antigas já existiam neste local por centenas de milhares ou até bilhões de anos. Não deveria haver um ser vivo que fosse capaz de sobreviver por tanto tempo. Seja alguém que está dormindo profundamente ou alguém reencarnando, cruzar bilhões de anos não deveria ser possível. Xiao Yu inclinou a cabeça, um olhar confuso passando pelo seu rosto. Ela claramente não entendia o que Li Ming estava querendo perguntar. Tudo bem, finja que eu não disse nada. Li Ming balançou a cabeça. Ele continuou andando por este local e chegou ao lugar onde os seres espirituais estavam sendo selados no cristal solar violeta. Ele já havia encontrado o embrião da pedra solar violeta que estava enterrado em uma área rasa. Ele ainda não tinha formado sua própria inteligência e tinha a forma de um macaco. Mas, como tirar ele era um problema completamente diferente. O método mais direto era destruir o selo no cristal solar violeta e depois tirar o embrião da pedra solar violeta. Mas Li Ming estava bem ciente de suas próprias habilidades. Como poderia uma formação de matriz estabelecida por um Empírio ser facilmente quebrada por ele? Li Ming estendeu a mão. De acordo com o que ele podia sentir dentro da cristal solar violeta em formato de montanha, o embrião da pedra solar violeta estava a meros 3 pés dele. No entanto, esses 3 pés haviam se tornado um fosso intransponível. Espaço da energia Ongmeri. Os pensamentos de Li Ming se concentraram e a exuberante flor de lótus do Imperador Primordial Carmesim floresceu atrás dele. O espaço da energia Ongmeng era capaz de decompor toda a matéria e as leis. Li Ming queria cobrir esta área com o espaço da energia Ongmeng para ver se poderia fazer alguma coisa, mas logo ficou desapontado. Em torno do cristal solar violeta em formato de montanha havia um campo de força invisível que o isolava de qualquer infiltração de energia. A energia que Li Ming lançou atingiu esse campo de força e foi o mesmo que uma leve rajada de vento atingir um imponente carvalho. Simplesmente não havia resposta alguma. Li Ming, é impossível para você quebrar este selo. Além de você, mesmo se minha tia estivesse aqui, ela ainda não seria capaz de fazer nada. Esta é uma formação de matriz que foi estabelecida por uma potência do reino Empírio. Ela formou seu próprio mundo independente e chegou a atravessar bilhões de anos. Não é algo que uma pessoa comum possa esperar desfazer. A voz de Mu Qianshui ecoou no mar espiritual de Li Ming. Como poderia Li Ming não saber disso? Mesmo assim, ele não podia ficar de braços cruzados e voltar de mãos vazias. Neste momento, Li Ming de repente pensou em algo. Xiao Yu. Você poderia me ajudar com uma coisa? Tudo bem, irmão mais velho Li Ming. A voz de Xiao Yu ecoou de volta.
Li Ming usou sua verdadeira essência para formar um encantamento, isolando a alta temperatura e a pressão neste mundo subterrâneo profundo. Então, ele tocou seu anel espacial e uma energia suave envolveu Xiao Yu, trazendo-a para frente de Li Ming. Depois de comer alguns cristais solares violeta, Xiao Yu já havia restaurado sua cor rosada e sua vivacidade. Suas bochechas fofas e redondas eram como maçãs vermelhas. Uau, que grande cristal solar violeta! É muito maior do que eu imaginava. Xiao Yu olhou para a enorme cristal solar violeta em formato de montanha na sua frente, seus olhos escuros se arregalando. Suas pupilas se encheram de uma luz radiante. Era como uma menininha que adorava comer doces, cara a cara com um enorme bolo do tamanho de uma montanha. Embora Xiao Yu tivesse visto essa área, ela nunca esteve pessoalmente neste local. O impacto visual desse enorme cristal solar violeta em formato de montanha era grande demais. Xiao Yu, você acha que poderia tentar dar uma mordida nesse cristal violeta? Quando Li Ming disse isso, uma cor estranha e uma expressão desajeitada apareceu em seu rosto. Até ele sentia que suas próprias palavras eram ridículas. Mesmo ele não podia fazer nada contra esse selo do reino Imperial, menos ainda uma garotinha que não podia nem mesmo depenar uma galinha. Além disso, ela teria que usar os dentes para fazer isso. Isso era simplesmente ridículo demais. No entanto, havia muitas coisas estranhas acontecendo dentro do corpo de Xiao Yu. Quando ela estava no espaço do anel violeta extremo, Li Ming foi capaz de ver Xiao Yu comer cristais solares violetas como se fossem deliciosos biscoitos. E a dureza de um cristal solar violeta superava em muito a dos diamantes encontrados no mundo mortal. O selo deste império era essencialmente um enorme cristal solar violeta. Se fosse assim, então Yan Xiao Yu poderia ter uma pequena chance de ser capaz de mastigá-lo em pedaços. Haviam muitas leis estranhas dentro de Xiao Yu que Li Ming não conseguia entender. Muitas das regras mais básicas e fundamentais do Dao Celestial não se aplicavam a Xiao Yu. Mu Qianshui ficou sem palavras. A tentativa de Li Ming poderia parecer absurda, mas não era necessariamente impossível. Xiao Yu ser capaz de encontrar este lugar já era um assunto inacreditável. Morder isso, Xiao Yu olhou para aquele incomparavelmente maciço cristal solar violeta em formato de montanha e lambeu os lábios. Seus dois olhos brilharam e ela babou um pouco, como se estivesse ficando cada vez mais faminta. Porém tenha cuidado. Se algo estranho acontecer, então o sairemos imediatamente. Li Ming advertiu. Ele usou sua percepção para cercar o corpo de Xiao Yu. Se algo acontecesse, ele a levaria imediatamente de volta ao anel violeta extremo. Xiao Yu esfregou sua pequena barriga e depois desceu no cristal solar violeta em formato de montanha como um pequeno gatinho, dando uma mordida repentina. Crunch! Com um som alto e nítido, uma estranha ocorrência aconteceu onde Xiao Yu mordeu. A indescritível estrutura de energia começou a se desfazer, dissolvendo-se em energia pura sob o olhar atônito de Mu Qianshu e Li Ming. É muito duro, Xiao Yu resmungou enquanto ela tinha algo entre os lábios. Ela fez um esforço visível para morder com mais força, como se estivesse mastigando um pão congelado no vapor. Então, mordeu fora o pedaço de cristal solar violeta. Isso. Li Ming respirou fundo e olhou para Mu Qianshu, com uma profunda admiração poderia ser vista em seu olhar. Essa criança era muito resistente. Li Ming não esperava que algo mudasse, ele só queria tentar. Mas o resultado foi que realmente funcionou. Esta matriz com a arte do selo divino foi colocada por algum império ancestral. O que aquele império faria se ele soubesse que a formação de matriz que foi colocada com tanto esforço foi mordida por uma garotinha como se fosse comida? É muito dura, meus dentes doem. Xiao Yu levou as mãos até suas pequenas bochechas e esfregou-as gentilmente. Aquele pedaço de cristal solar violeta ainda estava entre seus lábios, ela não tinha conseguido comê-lo. Mu Qianshu olhou para Xiao Yu e sorriu gentilmente. Ela disse: as pedras e cristais solares violetas são originalmente uma condensação de energia. Parece que o corpo de Xiao Yu pode decompor essa energia e depois absorvê-la. Isso é realmente incrível.
Até mesmo um cristal solar violeta usado por um império para estabelecer uma formação de matriz pode ser comido por você. Quando este império ancestral estabeleceu essa formação de matriz, ele claramente refinou e transformou a energia dentro do cristal solar violeta. Era apenas que ainda não foi capaz de superar as estranhas leis contidas no corpo de Xiao Yu. Assim tal resultado ocorreu. Mas, depender de Xiao Yu para comer todo esse enorme selo era simplesmente impossível. Mesmo 100 milhões de anos não seria um tempo suficiente para ela terminar. Muito menos comer esse selo gigantesco, mesmo morder a barreira do cristal solar violeta e tirar aquele embrião da pedra solar violeta seria um projeto grande e demorado para Xiao Yu. Enquanto Mu Qianshu e Li Ming estavam pensando, todo o mundo subterrâneo começou a tremer violentamente. Com um som estrondoso, rochas começaram a cair de todo o encantamento. Assustado, Li Ming colocou Xiao Yu diretamente no anel violeta extremo, mantendo completa vigilância de seus arredores. Isto é, Li Ming prendeu a respiração. Ele podia sentir flutuações de energia anormalmente grandes ao redor dele, como se algum animal ancestral adormecido estivesse despertando. Mu Qianshu também ficou alarmada. Ela havia usado especificamente sua percepção para investigar esse mundo subterrâneo, mas não conseguira encontrar nenhuma outra forma de vida viva aqui. Quanto àquele selo gigantesco, não havia como ter sido quebrado, só porque Xiao Yu deu uma pequena mordida nele. Neste momento, uma voz poderosa e antiga contendo uma intenção assassina congelante ecoou por todo o mundo. Quem é? Quem se atreve a perturbar meu sono? Sono. Li Ming estava além de chocado. Este mundo subterrâneo, onde haviam passado bilhões de anos, na verdade, tinha algum tipo de existência vivendo nele. Apenas por quanto tempo estava dormindo? Era possível que algo vivesse por tanto tempo. E apenas pela pressão e aura surgindo daquela voz, a força desta existência alcançava um limite aterrador. Mesmo se não fosse um império, ainda era uma existência cuja força reinava perto do auge. Tal ser não era algo que Li Ming pudesse lidar. Mu Qianshu estava em pânico. Ela enviou sua percepção e, dessa vez, finalmente conseguiu sentir essa outra existência. Escondida nas profundezas do cristal solar violeta em formato de montanha, havia uma alma incomparavelmente poderosa. Era o mesmo que ela, uma forma de alma. Alma. Poderia ser a alma de um império. Mu Qianshu respirou fundo. A partir da aura desse ser ela podia sentir uma profunda intenção assassina. Se fosse verdadeiramente a alma de um antigo império, então, mesmo que tivesse apenas a alma restando, isso ainda era inúmeras vezes mais do que suficiente para matá-lo sem chance de resistir. Já que vocês se atrevem a perturbar o meu sono, então compensem com suas vidas. A voz ancestral disse, fria e sem piedade, sem um mínimo de emoção. Essa voz era a mesma que o indiferente Dao Celestial. O Dao Celestial era imparcial e implacável, vendo toda a vida como nada. Em frente ao Dao Celestial, os humanos não eram diferentes de formigas, tudo era igual. Senhor, por favor, espere um momento. Quando Li Ming sentiu essa intenção assassina, ele podia sentir o suor escorrendo por todo o seu corpo. Se ele morresse aqui, então isso seria uma grande injustiça. Ele não sabia quem era essa antiga existência adormecida, mas sua atitude era extremamente ruim. Só porque eles tinham perturbado o seu sono, na verdade estava planejando matá-los em troca. Li Ming revolveu sua verdadeira essência até o limite e a lança de sangue da Fênix pulou em suas mãos. A força do deus Erege se abriu completamente e flor de lótus do Imperador Primordial também floresceu atrás dele. Naquele instante, Li Ming usou sua força total. Era impossível para ele apenas sentar e esperar a morte vir até ele. Sua única escolha era lutar desesperadamente por sua